Quero lembrar vocês que na próxima sexta-feira estará conosco a missionária Josi. Já está se preparando e estará aqui cheia de Deus para fazer a diferença, e ela é filha do nosso ministério. Deus tem a moldado durante todos esses anos e ela vai dar lugar aqui conosco, né? Então, convide a turma e venha. As mulheres estão dominando aí as vigílias e eu estou muito feliz com isso. Glória a Deus por isso. Deixa eu já marcar aqui, destacar a apóstola Francis. Bom, Francis, você sabe que, pelo que eu estou vendo aqui, Deus já marcou esse dia para te honrar, para falar com você. E eu quero louvar Deus pela sua vida e quero publicamente também te honrar, agradecer a Deus por você, pelo que você é para o nosso ministério. Você tem sido totalmente apoiadora dessa obra em tudo, e nós temos visto o teu coração tão fiel, tão disposto e tão servidor. Muitas pessoas, quando chegam no nível de conhecimento e no nível de acesso que você tem, alguns se perdem e ficam soberbos. Mas você, justamente pelo conhecimento que tem, você tem um coração generoso, um coração humilde, um coração sábio. E eu quero agradecer, a Bispa Kelly e os nossos pastores, por tudo que você tem feito por nós. Que Deus possa em tudo te honrar. Cada vez que nós vemos as honras que Deus tem te dado, as vitórias, as portas que Deus tem aberto, nós nos alegramos muito. E sabemos que é só o começo, que ainda tem muito mais. Essa semana eu fiquei tão feliz de ver o Dr. Mike Murdock na televisão te honrando publicamente, né? Tão bonito isso. E você merece, porque você não fica buscando isso. Você serve o reino sem olhar quem, sem buscar recurso ou aplauso, né? Você podia, muitas vezes, ter me dado pelo menos um toque para ministrar numa vigília ou num culto. Não. Você tão somente ficou posicionada e o Espírito de Deus abriu essa porta, que eu sei que é uma de muitas que se abrirão, não só aqui na América, mas também nas vigílias e também nas nossas igrejas. Que Deus te use, nós te amamos, que Deus te honre e que você continue sendo essa bênção que você é, dê lugar a Deus. Tá bom, filha? Um aplauso a Jesus pela vida da apóstola Francis. Amém. E aí já está com você, tá bom? Amém. Muito obrigada, apóstolo. Eu queria agradecer mesmo de coração as suas palavras, o carinho de vocês todos comigo. Vocês estão me ouvindo bem? Só para saber? Está tudo direitinho? Muito bem. E eu me sinto muito agradecida, muito grata, muito, muito grata. Eu conheço, para quem não sabe, eu conheço esse ministério, acho que foi em dezembro, se eu não estou enganada, no final de dezembro, novembro ou dezembro, eu passei por um processo de tsunami espiritual muito forte, muito forte. Quero até agradecer ao pastor Leandro, que está aqui, que tem sido um pilar na minha vida, tanto ministerial como pessoal. Eu tive muita ajuda dele nessa época também, assim como tenho tido sempre. E eu passei por um tsunami espiritual muito violento. E Deus havia falado para mim que Ele ia tirar da minha vida ministerial, pessoal, 3 pilares que eu achava que sustentavam a minha vida, tanto ministerial quanto pessoal, espiritual. E eu fiquei muito atordoada com aquilo. Deus falou em agosto que Ele ia tirar esses 3 pilares, tirou em setembro. No mês de setembro, Deus tirou os 3, de uma vez só. Era para ter desabado tudo. Mas como Deus já tinha falado, eu fui me preparando já, porque eu sabia que a qualquer momento ia acontecer. E aprove o Senhor, vamos dizer uma palavra bonita aqui, para não ficar muito... Aprove o Senhor trazer no meu caminho o apóstolo, esse ministério,
Porque a gente, quando a gente perde algo que a gente tanto honra e tanto faz e tanto abençoa, eu amo isso. Da minha natureza ser assim, não é para nada, não tenho visualização de nada assim. É da minha natureza ser assim. Tem uma natureza subserviente. E quando eu me vi sem isso, eu fiquei muito assim triste e sem. É horrível você ficar sem uma direção. Eu sempre fui muito conduzida. Eu gosto do comando na minha vida profética. Quando você não tem um comando profético, você fica totalmente perdido. E Deus trouxe o apóstolo. Logo na primeira vez que nos batemos de frente, Deus usou ele poderosamente na minha vida. E me entregando palavras, sendo usado por Deus na minha história. E eu vou dizer uma coisa aqui, um testemunho pessoal. A minha vida se resume em antes de dezembro e depois de dezembro. Uma faixa de gás, assim, que separou. Porque eu reconheci nele, eu não conhecia, só para deixar bem claro, não fazia ideia de que, embora seja aqui do Brasil, não conhecia, nunca vi, não sabia, mas o Senhor me dizia. Eu lembro, eu não me esqueço que a primeira vez que eu vi o apóstolo, eu falei para ele, eu olhava para ele, eu via terra plotada, terra escura, tipo as terras do Paraná. O Leandro vai saber me dizer melhor que eu. A terra do Paraná é escura, é uma terra bem escura. E é a terra que produz. O Paraná é um estado que produz muita comida, muito alimento. E eu olhava para o apóstolo, a primeira vez que eu vi ele, eu via a terra plotada, que era aquela terra arada, prontinha para ser semeada. E eu, que não sou boba nem nada, falei, essa terra está pronta para ser semeada. É aqui mesmo que eu vou lançar minhas sementes. E foi o que eu fiz. E eu comecei a fazer isso através daquilo que o Senhor me mostrou, essa terra já preparada para receber a semente. E eu comecei a lançar as minhas sementes. E quando eu digo sementes, eu não estou dizendo somente financeiramente. Eu comecei a dizimar nesse ministério e a ofertar. A dizimar e a ofertar. Depois eu comecei a ajudar o apóstolo no que ele precisava, porque às vezes tem coisas que você não sabe, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tem muita coisa que você não sabe, você precisa de alguém que nasceu para fazer aquilo. Foi designado para aquilo. A gente não nasceu sabendo tudo e a gente não deve abraçar o mundo. A gente tem que buscar a veia certa daquilo que Deus designou a gente. E eu fui ajudando o apóstolo naquilo que não dava para ele fazer ou que era mais dificultoso e tão fácil para mim, que eu amo fazer isso. Eu sirvo vários ministérios, tanto aqui no Brasil quanto fora. E Deus começou a trabalhar na minha história. Deus começou a trabalhar, mas trabalhar assim. Eu tenho 38 anos de idade e 17 de servindo a Deus e 11 de ministério. Nesses 38 anos, nos 17 anos de conversão e nos 11 de ministério, Deus nunca fez na minha vida o que ele fez de dezembro até agora. Não digo assim em proporção, mas em rapidez. Esse manto que o apóstolo fala de acesso a lugares, pessoas, lugares e coisas assim, gente, é muito real. É muito real. Eu já vinha trabalhando, eu trabalho com o Dr. Mike Murdock já desde 2012. 2011, 2012 a gente trabalha junto com ele. E de um tempo para cá, isso veio se intensificando. É um trabalho muito, muito profundo, muito pessoal, que me conectou pessoalmente a ele. Isso é uma alegria imensa, porque ele sempre foi meu escritor favorito, e eu sempre amei livros, eu sempre amei leitura, eu sempre entrei nesse território, e Deus me levou nesse território, mas de quando eu passei a semear e a honrar. Gente, princípio de honra é uma coisa muito séria.
É uma coisa muito séria. É o primeiro princípio que todo líder, todo sacerdote, toda pessoa que serve a Deus, principalmente, precisa ter. Princípio de honra. É a honra que move, que vai mover. É a honra que vai mover. Enquanto você estiver honrando, Deus vai mover. Quando você começa a ser ingrato, todas as vezes em que algo na tua vida não estiver indo, não estiver andando, parecer um teto, para tudo e faça uma reflexão. Quem é que eu estou desonrando? Porque alguém você está desonrando. E eu comecei a honrar esse ministério. E Deus começou a honrar a minha vida, automaticamente. Não só no âmbito profissional. Mas o que aconteceu? Eu, que até então só trabalhava com o Dr. Mike, eu comecei a produzir livros com ele, junto com ele. Então, é assim, são os gráficos de design meu e as chaves de sabedoria dele. Juntamos isso e criamos livros. Isso não acontecia até então. Eu só gerenciava as mídias sociais dele e fazia os designer para ele. Mas depois que eu comecei a semear e honrar esse ministério, desse acesso de lugares, pessoas, esse manto que está sobre a vida do apóstolo, Deus começou a virar o jogo e a mudar essa honra. Essa escada de nível começou a mudar de prioridades. Então, eu comecei a produzir livros com ele. Eu não sei porque eu não vi, nem eu sei ainda o resultado do que Deus está fazendo através desse ministério. Porque eu não estou nos Estados Unidos, então eu não estou vendo. Esses livros me disseram, não sei, que se você chegar em qualquer restaurante do Texas, tem um livretinho com os gráficos meus, com uma palavra de Deus. E até então eu já ficava muito feliz, muito agradecida, imensamente grata, mas eu achava que, tipo assim, só estava o meu trabalho ali, só, o resto era tudo ele, era tudo de lá, não tinha nada meu, ninguém sabia de mim, ninguém sabia nada. Até que eu descobri que não, que o meu nome, o meu ministério, as minhas coisas estão inseridos no livro sobre a minha pessoa, sobre o meu ministério, sobre tudo aquilo que eu faço. Eu descobri isso agora, muito recentemente. E eu fiquei muito feliz. Não por ter meu nome em livro, não é isso. Eu fiquei feliz porque a terra plotada era certa. Eu semeei, eu investi na terra certa. Essa é a minha felicidade. Eu achei a veia. Então, o importante é você encontrar a veia. Não é você ter o nome, não sei aonde, você ser chamado, não sei para quê. Não. Isso é consequência. Você tem que achar a veia. E eu quero ser muito agradecida, porque se não fosse por esse ministério, pela vida do apóstolo, pela vida do Leandro, pela vida dessas pessoas me dando esse suporte, eu não ia nunca conseguir nada, fazer nada. Não dá. Você precisa, o apóstolo fala isso e eu repito as palavras dele. Você precisa de pessoas. Ninguém sozinho ninguém faz nada. Então, olha, Jorge, Francis, perdão. Uma coisa aqui que ninguém sabe, vou falar agora. Eu tenho uma pessoa que é filho de uma irmã que está aqui entre nós, que a gente prefere não divulgar porque ele é muito discreto, e ele é dizimista no meu ministério, no nosso ministério fiel, aqui nos Estados Unidos. E Deus deu a ele o Grammy, Deus me usou para falar com ele num dia especial aí, a mãe dele tem tudo gravado, e agora ele foi para um novo desafio, inclusive ele está num projeto aí dos maiores da América, e ele está dos produtores do Brasil, hoje ele é o número 1 dos brasileiros na América e entre os 10 mais dos Estados Unidos. As pessoas não sabem, a gente podia usar isso como mídia, como, né, para influenciar outras pessoas, mas agora que você estava falando, Deus me tocou de falar isso aí, uma coisa tremenda. Então, o que Deus tem feito realmente
É muito poderoso. Nós estamos muito felizes. Quem pode aplaudir Jesus por essa vitória da irmã França? Porque isso é tremendo. A Bíblia diz que nós temos que nos alegrar com quem se alegra, porque isso é vitória do corpo. Glória a Deus por isso. Eu engrandeço a Deus pela sua vida e eu sei que é só o começo. Se prepara, porque o que vem aí, e a partir da escola, é 7 vezes mais. É isso que Deus tem falado no meu coração. Não é isso, bispa? Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas disso. Eu tenho certeza. E eu tenho certeza também, eu já deixo aqui já publicamente registrado, e eu falei já, quem roeu o osso vai comer o filé. Eu sempre falo isso e reitero aqui. Bom, gente, vamos lá. Tem muita coisa para falar, tem muita coisa para dizer. Vou tentar compactar, porque não tem tempo, para ninguém dormir, para todo mundo ficar acordado. Eu vou te dar mais tempo, tá? Mas eu tinha dado 45 minutos. Para a mulher não dá para dar 45. Eu tinha dado 45 minutos para ela. A introdução dela foi meia hora. Ô, Leandro, o que você falou na mensagem, ela pregou na introdução. Eu vou resumir. Tá parecendo eu. É o podcast. É o podcast. Tô brincando. Dá lugar. Pode dar lugar, filho. Você esperou sua vez, agora você Vamos lá, gente. Eu quero começar lendo para vocês. Não tem nada a ver, mas o Espírito Santo me falou muito forte. Eu quero começar lendo aqui algo para vocês. Hoje eu quero refrescar a mente de vocês. Eu quero refrescar a memória de vocês. Eu quero fervilhar de novo aquilo que talvez vocês esqueceu. Você esqueceu da parte de Deus. Porque a gente começou a viver um novo mundo. Começou um novo mundo. Infelizmente, porque a gente não está adaptado e nem sabe como a gente vai viver esse mundo novo. Mas o fato e a verdade é que começou um tempo novo, um mundo novo, onde a gente vai ter que aprender a se adaptar a esse novo normal, que eles dizem, né? Eu não acredito nesse novo normal. Porque a gente, embora a gente viva no novo normal, a gente ainda tem a palavra imutável e eterna de Deus, que a gente vive ela para todo sempre, ontem, hoje, eternamente. Mas temos que nos adaptar a esse novo mundo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu tinha outra coisa para ministrar, mas quando eu vi uma postagem do pastor Erinaldo hoje à tarde, Deus falou muito no meu espírito, coisa de profeta. Profeta, quem é profeta sabe que é assim, é vira do nada. Se Deus fala para você dizer outra coisa, você tem que falar. Mas eu quero começar. Vamos começar isso direito. Eu quero fazer uma declaração de amor a Deus. Eu vou ler aqui algo. Quem quiser acompanhar, acompanhem. Eu vou ler na tradução da Bíblia Mensagem. Quem faz o curso de teologia sabe que eu já falei dessa Bíblia, que é uma Bíblia sensacional e uma linguagem maravilhosa, linda. E eu vou ler Salmos 18, do versículo 1 ao 24. Quem quiser ler, pode ler. Quem não quiser, só presta atenção, porque a minha Bíblia é bem diferente, os dizeres dela. Eu te amo, ó Eterno. Tu me fortaleces. O Eterno é uma rocha debaixo dos meus pés. A fortaleza que habito, o cavaleiro que me resgata. Meu Deus, o alto rochedo para onde corro a fim de salvar a vida. Ali me escondo por trás das pedras, seguro esconderijo de granito. Canto para o Eterno, digno do mais alto louvor, pois estou salvo e seguro. O nó do carrasco já apertava o meu pescoço, e as águas abismais jorravam sobre mim. As amarras da profundeza me prendiam com firmeza, e as armadilhas mortais impediam a minha fuga. Que mundo hostil! Clamo pelo Eterno. Grito para que Deus me socorra. Do seu palácio, ele ouve a minha voz. O meu grito chegou à sua presença. Uma audiência particular. A terra balança aos solavancos. Montanhas enormes chacoalham como folhas. Estremecem feito folhas secas por causa da ira de Deus. Suas narinas se dilatam, soltando fumaça, e ele cospe fogo pela boca. Dispara labaredas de fogo e faz baixar o céu. Ele desce do céu, e um abismo se abre debaixo dele. Monta uma criatura alada e corta os ares com a rapidez do vento. Faz da escuridão das nuvens negras o abrigo que o envolve.
mas o seu brilho desfaz a nuvem, espalhando granizo e bolas de fogo. Então o Eterno trovejou do céu, o brado retumbante do Altíssimo, espalhando granizo e bolas de fogo. Deus desfere as suas flechas, está formada a confusão. Travou a internet dela, será? Já acabou a bateria, será? Vamos ver se a gente consegue. Acho que acabou, travou, ela vai sair e entrar de novo. Meu Deus. Acho que ela já deve entrar, sair e entrar de novo, às vezes acontece. Pronto. Mas ele me segurou do céu, me alcançou no mar e me tirou dali. Daquele oceano de ódio, daquele caos destrutivo, do vazio em que me afogava. Fui espancado enquanto estava por baixo, mas o Eterno ficou do meu lado. Ele me pôs de pé num campo aberto, ali eu estava seguro, surpreso por ser amado. Agora, gente, essa parte é a parte que eu quero ler para vocês, decretando e profetizando, e eu quero que vocês façam isso na sua vida. Deus refez toda a minha vida, depois que depositei diante dele todos os cacos. Quando resolvi acertar as coisas, ele me permitiu um novo recomeço. Agora, estou atento aos caminhos do Eterno, mas não por mera condescendência. Todos os dias, examino seu modo de agir e tento aprender o máximo que posso. Sinto-me refeito e não descuido dos meus passos. Deus reescreveu o roteiro da minha vida quando eu abri o livro do meu coração diante dele. Amém? E eu queria ler isso. É algo muito forte que o Senhor falou comigo e eu não poderia começar antes de colocar isso diante de vocês. Não esqueçam, Deus refez toda a minha vida depois que depositei, quando abri o livro do meu coração diante dele. Então, quando você deposita os seus cacos diante do Senhor, quando você abre o livro da sua vida, do seu coração diante dele, Deus refaz e reescreve todo o roteiro da sua vida. Ele pode, é palavra e a palavra não mente. Amém? Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Vamos agora para o que interessa de verdade, a palavra. Eu quero dizer que esse novo mundo que a gente está vivendo, a gente vai precisar se adaptar. A gente vai precisar aprender a viver nesse mundo. Muito tem se falado hoje em dia, né, de mover sobrenatural, caminhar no sobrenatural, campanhas e tal, mas nunca se viu uma geração tão rasa e tão superficial e tão egoísta como essa geração. Que eles querem o mover, o louvor, o avivamento, o fogo que desce, a chuva que sobe, enfim, mas eles não querem uma coisa: pagar o preço, intimidade e vida com Deus. Então eu divido essas pessoas hoje na Terra, pessoas ordinárias e pessoas extraordinárias. Não dá, como servos, como sacerdotes, como líderes, não dá para termos uma vida mais ordinária, no mais inofensivo sentido da palavra. A gente vai ter que aprender a viver no extraordinário de Deus. E Deus me trouxe no meu espírito sobre a transição entre Abrão e Abraão e a aliança dessa promessa. E eu acho que esse é o tempo da gente refazer essa história e começar a viver esse tempo. Eu vou ler para vocês aqui.
O que significa ordinário? Às vezes você fala, ai, apóstola, não me ofende desse jeito. Não estou te ofendendo. Ordinário significa conforme o costume, a ordem normal, aquilo que é comum, aquilo que é básico. O que é uma pessoa ordinária? É aquela pessoa que vai, serve a Deus, vai para a igreja, chega lá, senta, adora, louva, ouve a palavra, levanta e vai para casa. Essa é uma pessoa ordinária. Ela é comum, ela é normal. Ela vai ser salva? Se for obediente a Deus, obviamente será salva. Mas só vai ser salva. Nada mais. Extraordinário. Aquilo que foge do comum, do previsto, do usual. O que não é ordinário, o que é fora do comum, o que é atípico. O que é o extraordinário? É quando você caminha uma milha a mais com Deus todos os dias. É aí que está o sazon da coisa. É você caminhar uma milha a mais todos os dias. Como é que eu sei que eu sou uma pessoa extraordinária? Pelo tamanho dos levantes que você tem, é simples. Todo levante é prenúncio de milagre. Essa é a régua que eu meço as bênçãos de Deus na minha vida. Quanto maior a guerra, maior é a promessa. Quanto maior é o ataque, maior é a bênção. Vocês sabem mais do que eu, ninguém aqui é criança, eu acredito, espiritualmente falando, que nenhum milagre da Bíblia, nenhum aconteceu sem antes uma grande batalha. O preço teve que ser pago de verdade. E por que a gente ia ser diferente? Não dá, não tem como ser diferente para a gente. A gente também tem que viver as nossas batalhas. E não são poucas. Principalmente quando o Senhor escolhe a gente. Marco Feliciano fala uma coisa e eu concordo plenamente com ele. Deus, ele não faz acepção de pessoas para salvar. Ele salva o gordo, magro, rico, pobre, branco, preto, japonês. Ele salva. Mas ele faz acepção para usar. Para usar, ele faz acepção. Você tem que ter excelência para ser usado por Deus. Você tem que ter excelência para aquilo que você faz para Deus, porque é isso que ele vê. A excelência do ser humano. E aí você fala, mas eu não sou usado por Deus, Deus não faz nada comigo. Deus faz, Deus testa. Deus te dá uma gotinha de unção e cruza o braço e fica olhando. O que ele vai fazer com aquilo que eu dei? Ele vai produzir essa unção, multiplicar, ou ele vai afundar no fundo do cântaro e vai apodrecer esse azeite? Então ele vem, ele goteja na tua vida um pouco de unção, ele vai te empurrando aos poucos, igual uma criança que começa a caminhar. Mas aí você é uma pessoa ordinária, você não... A unção que foi derramada ali, por exemplo, você foi na igreja e Deus usou alguém para orar por você e veio uma presença e foi impartida uma unção. Mas você não fez nada com aquilo. Você continuou ali, sentado, adorando, levantando e indo para casa. Você não produziu isso. Deus gosta e quer multiplicação. Deus gosta de gente produtiva. E gente produtiva não é essa loucura de quem tem uma vida ministerial, tipo do apóstolo, que é 24 horas, aquela correria e muitas responsabilidades. Dentro do seu mundo, existe um desígnio, existe uma função, existe algo que Deus te mandou. E eu chuto aqui, no meu achismo, eu acredito que uns 80% das pessoas que servem a Deus não sabem qual é o seu destino, qual é o seu... Para que você veio? O que você veio fazer no reino de Deus? Você foi salvo, você se batizou, você foi para a igreja, Deus te tirou do limbo, do poço, da lama, como todo mundo fala. Ok, amém. Tá, e agora? O que você vai fazer com isso? A primeira unção que a gente recebe é quando a gente aceita Jesus. É a primeira dose que vem. Depois é quando a gente se batiza, é outra camada. E nós vamos juntando nas nossas costas mantos espirituais. Eu acredito muito nisso, é real.
É real. A prova disso é na palavra de Deus. Quando Deus leva um líder, leva uma liderança, ele sempre deixa uma nova geração, ele vai transferindo aquele manto, ele vai transferindo aquela capa, ele vai transferindo, impartindo aquilo. Josué e Caleb, Elias e Eliseu, e assim vai. E hoje em dia também não é diferente. Os grandes generais estão indo embora. Billy Graham já foi. Catherine Kuhlman foi em 77. Oral Roberts. Kenneth Hagin. Tá todo mundo indo embora. No Brasil, muitos líderes. Morris Cerulo. Morris Cerulo, recentemente. Miles Monroe. Miles Monroe, que ele chama? Miles Monroe. Que também morreu. Nossa, aquilo... Quando Miles morreu, foi a partir dali que o Davi Miranda no Brasil. Então, os grandes generais do nosso tempo, aqueles que vieram quando era tudo mato, lembrei do Flávio agora, Leandro, quando era tudo mato, e eles vieram abrindo território e abrindo estrada para a gente passar, a quem devemos muita honra e um respeito muito grande, eles se foram, estão indo embora. E aí? Como é que vai ficar essa molecada, essa meninada de hoje em dia? Que para eles é tudo, Deus é amor, Deus é legal, pode fazer, Deus é bacana, Deus é carinhoso. E o Deus de justiça? Onde é que está o leão para eles, que não existe? Quem vai cumprir o seu desígnio de direcionar essa nova geração? Como o Leandro falou sobre legado, eu puxo dele a dar uma continuação disso. Quem? Se a gente não tiver treinado, capacitado e sendo extraordinário, principalmente nesse mundo novo. Mas vamos lá. Vamos abrir aqui, que eu vou explicar rapidinho para vocês. Então, ordinário, aquilo que é normal, comum, simples, o cara que senta, levanta e vai embora. Extraordinário, aquele que caminha uma milha a mais. Gênesis 17, 1 a 2 diz, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e ser perfeito. Entende o porquê da qualificação nessa aliança? Ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Eu não gosto muito da palavra pacto. Ela me soa um tanto quanto maligno, não sei, posso estar muito errada, mas a palavra pacto é meio... É porque eu não sei se a gente ouve tanto falar, fulano fez pacto com o inimigo, com o demônio e tal. Eu gosto da palavra aliança, sabe? E Deus diz isso para Abrão até então. Muito tem se falado nisso, sobre, vamos fazer o Descende Brasil, foi um exemplo. Quem viu o Descende Brasil um pouco antes da pandemia, né, viu aquele boom que foi, aquela coisa. Mas avivamento não é bem isso, e a gente sabe disso. Avivamento é outra coisa. Então, a gente tem que aprender que essa geração que está tão focada na América, nem tanto assim, porque a América é um país que foi, os Estados Unidos é um país que foi, ele cresceu e nasceu debaixo da Constituição. Para vocês terem uma ideia, a Constituição americana, ela foi escrita e pararam 4 vezes para dobrar os joelhos e orar para escrever a Constituição americana. Então, os Estados Unidos, ele já é por natureza um país que ele leva mais as coisas de Deus a sério. Vai no YouTube e veja os adoradores americanos e corta e vai para os adoradores brasileiros. O americano, ele chora, ele não está nem aí para onde ele está. Ele adora. Ele adora. Vem para o Brasil e joga. Você vai ver quem eles estão olhando, onde é que a câmera que pega o ângulo, quem está mais estilizado, porque eu estou de coque, eu estou de não sei o quê, e a calça não sei das quantas. Estilização. Eu até vi um vídeo hoje muito engraçado, o pastor falava, por que no meu tempo de jovem os rapazes não andavam com esse tênis vermelho, cor-de-rosa, não ia na manicure? É mais ou menos por aí. É outra coisa.
tem que vir de dentro, tem que vir da essência. Infelizmente, aqui no Brasil temos muito exemplo disso. Uma geração de líderes que está conduzindo uma geração de ovelhas totalmente fora do princípio, fora do que realmente é. Mas Deus faz isso. Um homem, Abraão, um homem que soube o caminho para o extraordinário, viveu o sobrenatural, a dimensão de intimidades, como Hebreu 11:13 diz, aquele que alcançou a promessa. Por que ele alcançou a promessa? Porque ele escolheu. Ele não foi obrigado, não veio um raio na frente dele e falou, você vai viver. Não. Aí entra outro ponto muito importante, o livre-arbítrio. Como diz o meu primeiro pastor, o livre-arbítrio. Meu livre-arbítrio, que é a sua escolha. Você não vai... Tem coisas, gente, aprendi isso com o Dr. Mike, tem coisas que não é oração. Me deu até um arrepio agora, na hora que eu falei. Não é oração, é decisão. Não é oração, é atitude. Não é oração, é tomada de posicionamento. Grande parte da nossa vida, se não tivesse tanta oração, não é que não tivesse tanta oração, mas se não usasse a oração como uma muleta. Eu vejo a oração como um tempo de relacionamento, eu não vejo a oração como uma obrigação que eu tenho que ir lá porque eu preciso de algo. Não. A oração é um relacionamento. Eu não sou casado, mas eu acredito e imagino que um casamento só vai quando existe uma relação de comunicação, de falar, sabe? E com Deus não é diferente. Tem que ter essa comunicação com Deus. Então, orar, para mim, é a minha comunicação diária com Deus. Eu sempre brinco, eu falo que é meu horário de namorar a Deus. Eu, no meu caso, é as madrugadas, são as madrugadas que eu amo. Então, a oração é isso, mas muita coisa é tomada de decisão. E Abraão, ele escolheu viver essa aliança com Deus. Vamos lá. A bênção de Abraão foi outorgada por Deus como um fruto de uma aliança firmada em... Olha os frutos dessa aliança que Deus quis fazer com Abraão. Amor, fé, compromisso, fidelidade, perseverança e obediência. Vou repetir. Amor, fé, compromisso, fidelidade, perseverança e obediência. A nossa vida com Deus tem que ter uma relação de compromisso ao ponto de nossa vida demonstrar aos outros que a gente, de fato, serve a Deus, serve um Deus extraordinário. Não adianta você ter uma vida que você mostra aos outros que você serve um Deus fracassado. Você tem que demonstrar, e não também de maneira artificial, plástica, que você serve um Deus de excelência. Não um Deus... Entende? Abraão era um homem natural, ele vivia naturalmente até que decidiu viver o sobrenatural. E se você acha que eu estou falando bobagem com esse negócio de decidir, vai lá em Gênesis 28, 3, 4. Está escrito isso, anota aí quem quiser. Gênesis 28, 3 a 4. Fala sobre a decisão de Abraão de fazer essa aliança com Deus. E essa bênção se constitui em 4 promessas básicas. Eu vou ler aqui. Gênesis 12, 1 a 3. Pode deixar que eu leio. Não precisa abrir a Bíblia. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para mim, eu tenho comigo, para mim, esses versículos bíblicos, para mim, são assim, eu tenho vontade de deixar num quadro na minha frente para eu ler todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Você tem que lembrar dessas 4 promessas.
que é, promessa de bênção, quando ele fala fazer uma grande nação, Israel, igreja, respeito e honra, essa promessa de bênção envolve respeito e honra, engrandecer o nome. Muito se fala, né? É igual eu já falei aqui algumas vezes, eu acho, ou se foi na aula de teologia, não lembro, que as pessoas confundem muito quando Deus dá uma profecia que fala... Por exemplo, a palavra que eu recebi hoje, a profecia que eu recebi hoje, que eu confesso que eu estou chocada, porque eu nem sei quem é esse homem, eu nunca vi na minha vida esse pastor, não faço ideia de quem seja, não conheço. Esse homem leu a minha história aqui para vocês, falou do mais profundo do meu coração. E quando Deus diz de exaltar uma pessoa, eu vou te exaltar, porque eu vou te levantar, porque eu vou te exaltar. Tem algo muito perigoso aí, se você não está... Se você caminha uma milha a mais, você vai entender. Se você é ordinário, você não entende. Mas se você é extraordinário, você entende. Quando Deus fala, eu vou te exaltar, eu vou te honrar, eu vou te fazer isso, gente, ele não vai fazer isso para você. Ele vai fazer isso com você, para que a glória dele se manifeste através de você. Ele vai te qualificar para ser um instrumento para a glória dele ser revelada. Não é que você vai ser o bambambam. O apóstolo, o Dr. Mike Murdock acabou de mandar uma mensagem aqui agradecendo muito a sua mensagem, dizendo que está muito feliz e ficou muito feliz com a sua mensagem para ele. Ele acabou de mandar aqui, eu vi. Então, quando você tem esse extraordinário, essa vida extraordinária, que você caminha uma milha a mais com ele, você percebe, você sabe que quando Deus fala, vou te exaltar, não é você, meu bem. É ele se manifestando através da tua vida e te qualificando para que a glória dele seja revelada. Então, respeito e honra, engrandecer o nome. Te abençoarei e te engrandecerei, e tu serás uma bênção. É para que você seja uma bênção nas mãos dele. A primeira promessa também já era sobre a bênção aos amigos, abençoar os que te abençoarem. Gente, eu levo isso muito ao pé da letra. Mas muito. Leandro, que conhece a minha vida mais pessoalmente, sabe disso. Eu levo isso, mas muito ao pé da letra. Abençoar os que te abençoarem. Gente, em nome de Jesus, começa a abençoar quem te abençoa. Não digo nem financeiramente, não sei como você vai fazer isso, mas começa a fazer isso. Começa a fazer disso um estilo de vida. Um estilo de vida, como se fosse uma rotina na tua vida. Eu faço isso como se fosse rotineiro. Diariamente eu planto as minhas sementes. Mas não vai plantando em qualquer terra, não. Porque existe terra estéril e terra plotada, que é a terra que eu vi no apóstolo. Aquela terra pronta para receber a semente. Qualifique a terra que você planta. Não sai por aí plantando também assim, não. O homem comum, ele não enxerga qual é a terra. O extraordinário enxerga. O homem ordinário não tem discernimento para saber a terra que ele está plantando. E planta semente errada que não vinga, que é abortada. O homem extraordinário, ele tem o feeling, ele tem a sensação, ele tem o sentimento, o discernimento de qual é a terra fértil, de qual é a terra boa. Ruth é um exemplo disso. Ruth e Noemi. Ruth tinha o discernimento, ela sabia, embora ela viesse de Moab, uma terra totalmente de idolatria, terra seca, estéril, não gerada a promessa. Ruth tem o extraordinário de Deus, que é o quê? O princípio de honra, que ela honrava a sogra. Então, a partir do momento que ela honra, que ela tem um princípio de honra muito forte, Deus começa a dar um discernimento e uma direção para ela. E ela começa a ouvir essa voz. E Deus começa a tratar do destino dela através disso, por esse intermédio. Então, ela começa a ser direcionada para quê? Para onde? Para Belém. E o que significa Belém? Terra fértil, terra de promessa, terra de bênção, terra de sonhos ressuscitados. Então, Ruth é direcionada a essa terra. Por quê? Porque ela era uma mulher extraordinária que ouvia e sabia a quem ela foi designada.
Porque eu vou dizer para vocês, tem muita gente aqui, assim como eu também já tive, que servia e que honrava e que semeava e que tinha aliança com pessoas a quem eu não fui designada. Quando você não é designado a tal pessoa, aí você vai, mas como eu vou saber? Vou te ensinar. Tudo aquilo que te traz dor, peso, consciência atribulada, tudo aquilo que te traz grande dificuldade, no sentido de não fluir. Comece a repensar. Comece a repensar. Porque esse caminho é um caminho que geralmente é de desígnio. Quando você está no centro da tua chamada, e não estou falando só ministerial não, viu? De vida. Quando você está no centro da tua chamada de vida, as coisas fluem. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você seja uma bênção. Eu quero que você seja uma pessoa extraordinária para saber se adaptar e viver esse novo mundo que a gente está entrando. As coisas fluem, simplesmente vai. Outra coisa que o Marco Feliciano me disse que eu acho muito oportuno nesse momento. Quando algo é de Deus para a tua vida, vem na tua mão. Você não precisa de muito esforço para isso. Vem. Só vem. Você só faz a sua parte, que é se posicionar e se qualificar e ser uma pessoa de excelência para receber isso. Agora, quando você está fora do seu desígnio, tudo dói, tudo é dificultoso, tudo é dolorido. Existem batalhas que você luta, mas aqui você está em paz. Eu não estou dizendo que você, no centro do seu desígnio, você vai caminhar por um caminho de rosas e alfazema. Não. Vai ser tão difícil quanto os outros. Porém, quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você dorme. Aqui dentro está em paz. O mundo pode estar desabando aqui fora, mas aqui dentro você está em paz. Então, você está no caminho. Agora, quando você não está em paz, quando você não está, aquilo está atribulando, você está no caminho fora do teu desígnio. Você não está no centro daquilo que Deus quer que você faça. E para isso você precisa ser uma pessoa extraordinária. Vamos lá. Família da terra serão abençoadas em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Então, tudo isso. Fazer uma grande nação, respeito e honra, bênção aos amigos e famílias na terra abençoada é a primeira promessa. Segunda promessa, de proteção. Segunda a promessa de bênção. Vou ler aqui Gênesis 15:1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será de sobremodo grande. Eu fui meio que Abraão hoje ao receber essa palavra que eu recebi. É como se estivesse dizendo para mim, não tema, Abraão, porque o teu galardão será de sobremodo grande. Deus prometeu isso para mim, Deus prometeu isso para você. Essa promessa não se estende a uma pessoa, mas aqueles que vivem no extraordinário, que caminham uma milha a mais com ele. A terceira bênção, a bênção de multiplicação. Gênesis 17, versículo 2, 4-6. Que diz assim: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Quanto a mim, diz o Senhor, será contigo a minha aliança. Ai, que gostoso ouvir isso de Deus, né, gente? Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Será paz de numerosas nações. Abrão não será o teu nome, sim, Abraão. É aí que entra o turning point, o ponto de virada de Abraão. É nesse momento que Deus muda o eixo da história da vida de Abraão. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Te farei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações e reis procederão de ti. Gente, quando Deus fala te farei fecundo extraordinariamente, é realmente quando você vive essa milha a mais.
Deus não fala somente de fecundidade, de ser pai de nações, ou de ser pai de Isaac, ou de ser pai, enfim, de Ismael. Mas sim de ser fecundo em tudo. De ser, sabe, de produzir em tudo na tua vida. Deus quer que nós produzimos em tudo. Essa é a verdadeira prosperidade. É você ser feliz. Como é que o apóstolo falou hoje? É a ausência da ausência. A prosperidade é a ausência da ausência. Não é você ter dinheiro, você ter coisas, mas é você ter a ausência da ausência. Essa é a prosperidade. E essa é o fecundo, é o fecundar de Deus. É você ser fecundo extraordinariamente. É a falta daquilo que faz falta. Entende? Quarta bênção é a bênção da prosperidade. Dar-te-ei e te darei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações. O que é isso? Para que eu fui designado? Para quem eu fui designado? Como eu sei o meu lugar? Aí eu te pergunto, o que mais te dói? Qual é a terra da tua peregrinação? A terra da tua peregrinação é um sinal do seu desígnio. Tudo aquilo que você sofre, toda a área que você luta, toda a área que você batalha, que você sofre miseravelmente nessa área, todo mundo aqui tem o seu calcanhar de Aquiles. É aquela área da vida que é espinhosa, que você batalha naquilo sempre. Toda a área que é espinhosa, que você batalha e batalha e batalha e batalha, é o sinal do teu desígnio, é o que você foi chamado para corrigir na Terra, para ajudar, para fazer. Você foi capacitado e está sendo qualificado, ungido, através dessa peregrinação, para cumprir esse ofício. Se você tem problemas nas suas finanças, Deus vai te honrar de sobremaneira nas finanças. Mas, por enquanto, você precisa estar qualificado para receber aquilo que Deus tem para te dar. Por isso vem a peregrinação. Toda área familiar, não importa. Algo você tem que aprender até que você receba. E por isso que Deus vai te qualificando, te preparando e te ungindo. Cada batalha que você vence nessa área, ainda que venham outras, cada batalha que você vence nessa área é uma gotinha a mais de azeite que o Senhor derrama sobre você, qualificando você para essa área. Eu sei que Deus vai fazer esse turn point, essa mudança de eixo, particularmente em mim. Onde Ele vai fazer? E é totalmente fora do que hoje entende? Então Deus faz isso. E Deus fala, dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações. Deus vai dar para você a terra da sua peregrinação, aquilo que você tem lutado, que você tem sofrido, que você tem lavrado essa terra. Deus diz, darei a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua e serei o seu Deus. Gênesis 17, 8. Mas para quem está destinada essa promessa? Vou dizer aqui. Primeiro, aos que obedecem. Porque não basta você ter fé, não basta você chorar. Deus não vai se comover com o seu chororô. Deus vai se comover com a tua fé e com o teu posicionamento. Não adianta. Não vem... Ok, eu sei que tem momentos que a gente não aguenta, não suporta e tem que se derramar. Esse é um momento de intimidade, de quebrantamento com o Espírito Santo. É diferente. É um momento de intimidade que você tem com o Espírito Santo, quando ele vem, te quebra mesmo e faz você descer na casa, no porão do oleiro, não é nem na casa do oleiro. Mas Deus não gosta de lágrimas dessa maneira. Deus gosta de fé. Deus vai se mover pela tua fé e pela tua obediência. Então, primeira coisa, essa promessa está destinada aos que obedecem. E para você que acha que eu estou falando, Hebreus 11, 8. Está lá. 2. Aqueles que oferecem dízimos ao Senhor. Gente do céu.
Não existe coisa mais séria nesse mundo do que isso. Deus tem me mostrado dia a dia o que ele tem sido capaz de fazer na minha vida, pela minha fidelidade nesse ponto, com dízimo e oferta. Vou dizer rapidinho aqui, eu ganhava X até eu começar a dizimar e semear nesse ministério. Uma quantia, X. Eu comecei a dizimar fielmente. Eu tenho dizimado quase que diariamente. Porque eu não espero dar um mês, junta tudo e dou o dízimo. Não, eu acordo, a primeira coisa que eu vou fazer, quando eu sei que eu tenho dízimo, eu já transfiro já na hora. Porque é algo que eu tenho um princípio muito forte nesse sentido. E eu sou a prova viva do quão sério é essa segunda condição para essa promessa. Os que oferecem dízimos ao Senhor. Está em Gênesis 14, 20. Terceira, para aqueles que creem. Também não adianta você fazer e não crer. A sua promessa, a sua semente tem que ter uma expectativa. Além de você saber semear na terra certa, ter discernimento de onde você está semeando, você tem que regar isso, você tem que nutrir essa semente. Você não pode ir jogando, semeando, abençoando e esquecendo. Ah, Deus sabe. Deus sabe, mas Ele quer que você se comunique com Ele. Que você refresque a memória de Deus sobre as suas promessas. Senhor, lembra aquela vez que eu abençoei? Eu fiz aquilo de coração, Deus, para o teu reino, para a tua obra. Você não está cobrando a Deus. Você está tendo um relacionamento com Deus. Não é cobrança, é relacionamento. Deus quer que você se conecte com Ele, principalmente no quesito sementes, aquilo que você planta. Você tem que crer naquilo que você está plantando. Não adianta você plantar. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, eu também sou assim, de já ter plantado e esquecer, eu nem sei o que eu fiz. Mas não, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que crer naquilo. Quarto, para aqueles que caminham na presença. Não adianta também você fazer, você crer, você não chorar, você ter uma fé racional e você não caminhar na presença. Deus quer relacionamento, uma milha a mais com Ele. 5, para os que buscam perfeição e santidade. A excelência de Deus é algo primordial para que tudo isso aconteça. Tudo que você fizer, tudo que você se propor a fazer para Deus, não faça de qualquer jeito. Não dê de qualquer jeito. Se você pode dar algo melhor, fazer o melhor, por que você vai fazer o mais ou menos? Se você pode abençoar com o melhor, por que você vai abençoar com o mais ou menos? Não, seja excelente. Faça como o pastor Erinaldo falou, quem faz o que gosta, faz bem feito, faz com excelência. Por isso que esse ministério é tão... Eu me identifiquei demais, porque é um ministério excelente. E vocês sabiam, vocês que têm ministério, que estão aqui, se você tem um dom de cura, seu ministério não pode chamar sabedoria. O nome do seu ministério não pode ser sabedoria. Se o teu dom é de finanças, seu ministério não pode chamar a cura, não sei do quê. Você tem que chamar pelo nome aquilo que você foi designado a fazer. Eu fui designada a plantar, a semear. Esse é o carro-chefe da minha história. Então, aquilo que você plantou, aquilo que você tem como designo, como chamado, como dom, esse deve ser o que chama o teu ministério, a tua vida. Mas vamos lá. 6º, para os que cumprem a aliança de fidelidade, que é aquilo que eu reitero aquilo que eu disse sobre dízimo, oferta, sobre você ser fiel, excelente, leal, pelo amor de Deus, gente. Vamos ser leais nas coisas do Senhor. Deve-se haver... Eu vivi, não comigo, mas com pessoas próximas a mim, eu vivi junto uma situação no final de semana passado, miseravelmente cruel e desumana no quesito fidelidade ministerial.
Foi a coisa mais terrível que eu presenciei. Eu nunca vi tamanha crueldade com liderança, com pessoas. Eu nunca vi. Por favor, vamos ser fiéis e leais nessa caminhada. Se você não é fiel, leal, não adianta você ser fiel no dízimo, você crê, você vive uma milha a mais, mas você não é fiel. Você não tem fidelidade, princípio de fidelidade. Então esquece, não adianta. Você tem que, para os que cumprem a aliança de fidelidade, Gênesis 17:9. Sétimo, para aqueles que são chamados amigos de Deus. Qual é o resultado de você ter essa vida de intimidade, essa vida do dia a dia, esse relacionamento bem íntimo e pessoal? O preço disso, a recompensa disso, é você ser chamado amigo de Deus. E vamos ser honestos, não existe coisa mais boa nesse mundo do que você ser promovido a amigo de Deus. Eu sempre falo que se eu não fosse profeta, eu ia implorar para Deus para ser. Porque não existe maior honra nessa terra do que você ouvir, antes de todo mundo, ele te contar o segredo dele. Não existe coisa mais recompensadora para um ser humano que ama a Deus do que você ouvir antes ele te contar um segredo dele. Seja num sonho, seja numa revelação, Deus fala profundamente comigo em sonho. Eu sou muito José, eu falei para o apóstolo esses dias, eu sou muito José, sou totalmente descendência de José, porque é impossível. Tudo que eu sonho acontece, é de Deus, é recado. Então, ser chamado amigo de Deus e estar qualificado para ouvir os segredos dele é muito poderoso, é muito gostoso. Quem não tem isso, peça para Deus te dar isso, esse relacionamento de ser amigo de Deus, de ser íntimo de Deus. Porque quando você é amigo e íntimo, Deus, ele cumpre as coisas mais bobas da tua vida. As coisas mais assim, aí você fala, meu Deus, um caos desse no mundo, o mundo está de ponta cabeça, Deus vai pensar numa coisa boba minha? Vai. Vai porque você é amigo dele, porque ele te ama. Deus ama mimar, gente. Deus tem prazer em mimar, gente. Aconteceu isso comigo hoje. Hoje eu cumpri uma promessa que foi me dada há uns 6, 7 anos atrás. Deus me disse, ó, vou fazer isso, isso, isso. Mas é uma coisa tão pequena, gente, tão aparentemente boba. Era um gosto particular meu. 7 anos atrás, eu estava numa igreja. E eu estava com um relógio no pulso. Mas era um relógio bem baratinho mesmo, bem vagabundinho. Veio o profeta, deu um tapa no meu pulso, que eu levei até um susto. Ele deu um tapa assim no meu pulso e falou para mim, tira isso aqui do pulso, tira isso aqui da tua mão. Eu falei, sangue de Cristo, que isso, gente? Que igreja acolhedora. Eu fiquei um pouco assim. Tira isso aqui da tua mão, porque Deus vai te dar uma coleção disso aqui. E vai ser de verdade. Que coisa, né? Eu fiquei com aquilo na minha cabeça e me disse outras coisas, tal. Mas falou isso particular, eu falei, mas Deus se preocupa tanto com uma coisa boba como um relógio? E eu amo relógio. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por relógio. Passou muito tempo. E hoje eu acabei de completar a minha coleção de relógio. De verdade. E eu lembrei disso hoje, me veio na minha mente, mas não por causa do relógio. Me veio na minha mente a fidelidade de Deus com quem é fiel a Ele. Com a fidelidade quando você é amigo de Deus. Aí você fala, meu Deus, mas o mundo está um caos. O mundo está do avesso. O mundo está de ponta cabeça. Como é que Deus vai se preocupar com o relógio? Vai. Porque é promessa. E se é promessa, ele tem que cumprir. Ou a palavra dele é uma mentira. Então, gente, por mais bobo, por mais, assim, irrelevante que possa parecer algo que Deus te falou há muitos anos atrás, que tem gente aqui que eu sei que Deus falou isso há mais de 10 anos atrás, eu quero refrescar a sua memória, a lembrar daquilo que te traz esperança. Tenta lembrar aquilo que te traz esperança, eu quero refrescar isso em você. Porque Deus quer realizar detalhes na tua vida. Ele não quer só fazer o grosso da coisa, o externo. Deus quer mexer naquilo mais
no minucioso da sua história. E ele fez isso comigo, uma coisa boba, mas que eu amo. Ele sabe que ele ia agradar o meu coração e me deixar feliz. E ele fez. Se ele fez com um mísero relógio, o que ele não pode fazer na tua vida? O que ele não pode fazer na tua história, na tua caminhada? Ele faz. 8, para aqueles que perseveram, que não desistem. É como o profeta me disse agora há pouco, muitos se questionam como eu ainda não desisti, como eu ainda mantenho essa chama queimando dentro de mim. Então, eu sei que Deus é Deus. E esse projeto que ele falou dos Estados Unidos, gente, não tem explicação, é uma coisa que queima no meu coração. Existem vidas naquele lugar que precisam ser tocadas especificamente de uma maneira. Isso está no meu coração há muitos anos. E eu lembro que eu fui tirar meu visto, a hora que eu falei para o cara do consulado, sou missionária. Era Lúcifer que se personificou ali na minha frente. Quando eu falei que eu ia para os Estados Unidos, porque eu era missionária, que eu ia fazer a obra, o cara, na hora, ele olhou para mim com um olhar medonho, e aquele carimbão, você não está apta para entrar na América. Pá! Eu quase morri na época. Eu quase morri. Porque era o desejo acalentado do meu coração. Porque eu sei que eu preciso disso. E foi confirmado hoje, graças a Deus. Então, você tem que perseverar, porque vai cumprir. Se você persevera, tem fé, crê, semeia, rega, cria expectativa e se mantém uma milha a mais, ele cumpre. Para aqueles que sacrificam o melhor para o seu Deus. Os que perseveram é Gênesis 18, 22. Para aqueles que sacrificam o seu melhor para Deus. Gênesis 22, 1 a 3. E 10. Para os que pela fé creem em Jesus como Salvador de suas vidas. É aquela coisa, né? Somos todos criatura até o momento em que cremos e aceitamos Ele como Senhor da nossa vida. Então, se você ainda não aceitou Jesus na tua vida como único Senhor e Salvador, não perca tempo. Se eu fosse você, eu não perdia essa oportunidade, não. Não vou te prometer um caminho de rosas, mas também vai ser bem mais gostoso quando o favor dele vier na tua vida de uma maneira inesperada. É muito bom, gente. É muito bom isso. Abraão ousou viver o extraordinário de Deus, cumprindo a sua palavra, vivendo o que pregava, para os olhos voltados na promessa. Toda a terra foi abençoada com o que Abraão fez, assim como toda a sua geração será ricamente abençoado com sua obediência e sua ousadia. Então, quando você for obediente, ousado, ter fé, crer, semear, honrar, criar expectativa, você vai começar a gerar um filho ali. Um filho muito precioso. E esse filho vai te trazer uma alegria muito grande, muito forte, muito poderosa. Mas para isso você tem que saber quais são os 3 princípios básicos para você viver isso em plenitude. Quando eu falei do ministério, do nome do ministério, o nome do ministério reflete a unção de quem o comanda, plenitude de avivamento. Aqui há plenitude de todas as coisas. Não é só fé, não é só cura, não é só prosperidade, há plenitude de todas as coisas. É algo pleno. É algo pleno. Você precisa de 3 coisas básicas. E quais são as 3 coisas mais importantes? O Espírito Santo, o seu desígnio e a sua semente. Se você não souber quem é o Espírito Santo, qual é o seu desígnio e onde está a sua semente, é muito difícil que você consiga caminhar essa milha a mais todos os dias. É muito importante que você saiba que o Espírito Santo é uma pessoa, não é um ser, não é um fogo, não é um... Ele é uma pessoa que está aí, que tem ciúmes de você, que quer falar com você, que quer compartilhar. Não, quando acontecem as coisas na sua vida, não pega o telefone e liga para sua amiga. Esse negócio, nem gosto muito disso, negócio de ter amiga, de ter não sei quem. Dobre o seu joelho, fala com o Espírito Santo. Ele é o único que não vai contar para ninguém o que você está passando. Você não vai correr o risco de ser traído por uma amiga, de contar para não sei quem.
Fala com ele está aí, ele quer ter um relacionamento com você, ele quer que você se anele a ele, ele quer que você descubra ele. Às vezes você pensa que você conhece o Espírito Santo, mas você é só uma pessoa comum, mas ele quer que você seja extraordinário. Aí você descobre qual é o seu desígnio. Para que eu vim? Eu vim para fazer a obra como obreiro, como um pastor. Tem gente que nasceu só para semear no reino, mas ele quer estar no altar. Eu conheço muitas pessoas. Ele nasceu para financiar a obra de Deus, porque a obra precisa de financiadores, o reino precisa disso. Mas não, ele quer pregar, ele quer falar, ele quer estar no altar, mas não é o lugar dele ali. O que vai acontecer com ele? Aquilo que o professor Mauro fala. Ele vai jogar água suja nos anjos. Ele vai jogar água suja nos anjos, ele vai acabar falando o que não é para falar, atingindo quem não é para atingir. Ele vai ser um post de Facebook, quando você posta uma coisa e atinge 30. Quando a pessoa não está no lugar dela, ela não atinge o público-alvo dela, a quem ela foi designada. Então, você tem que descobrir onde é que você está. O seu destino é geográfico, ele é pessoal, ele é intransferível. Ele vai sofrer humilhação, pessoas vão se levantar contra você, pessoas vão se levantar contra a sua vida, vão zombar do teu chamado, vão rir da tua unção. É aí que você está no caminho. Quando começam a rir do seu desígnio, é porque você está no caminho. Você precisa descobrir, a única coisa que você precisa descobrir é a que você veio. Para que eu estou aqui? Quando você descobrir se você está no lugar certo, como eu sei que eu estou... Esse livro é poderosíssimo. É o livro da minha vida depois da Bíblia. O Desígnio é um livro maravilhoso. Infelizmente, não está sendo mais produzido no Brasil, mas no Mercado Livre, se você procurar, tem sempre alguém vendendo, ou em algum sebo de literatura, sempre tem, chama O Desígnio. Eu ganhei o meu, eu tinha o meu, eu doei ele, aí eu fiquei sem. Aí o Mike mandou um em inglês para mim, lindo, maravilhoso. Mas aí eu encontrei um em português no Mercado Livre, alguma coisa assim, gente. Quem quiser, eu indico muito. Ele ajuda você a descobrir qual é o caminho da sua vida. Como eu sei que eu estou no caminho ou não? Por exemplo, você sabia que o lugar que você está é tão importante quanto aquilo que você vai colher? Às vezes você está morando na cidade errada, num bairro errado, no território... Gente, nós somos regidos por territórios espirituais. Isso é muito forte. Os demônios que agem aqui no Brasil não é a mesma hoste maligna que está regendo nos Estados Unidos nesse momento. O mundo espiritual, tanto de Deus quanto do diabo, ele é regido por hostes e por territórios. Então, a gente tem que entender isso. Às vezes, você está num território tão errado para você, numa cidade, num bairro, num local, e você não sabe por que você está sofrendo tanto miseravelmente ali. Simples, é só mudar. Pede para Deus te mostrar, fala, Deus, me mostre o meu lugar de destino. Eu faço essa oração todos os dias da minha vida. Todos os dias. Deus, me leve até o meu lugar de destino. No teu lugar de destino você prospera. No teu lugar de destino você é honrado e você honra. No teu lugar de destino, por que eu sei que agora eu encontrei o porto, o que eu precisava, que é esse ministério? Porque eu comecei a coisa começou a fluir na minha vida. Não só financeiramente, mas ministerialmente, espiritualmente, em todas as áreas. Deus começou a caminhar e a fluir, simplesmente a fluir. Coisa que até então eu escorregava, não é escorregava de sair fora da presença, eu escorregava assim de você patinar e não sair do lugar. Sempre foi assim, durante anos da minha vida, desde a minha conversão. Mas somente agora, de dezembro, novembro para cá, simplesmente foi o boom da minha vida. Assim. É uma coisa assim muito impressionante, é uma coisa assim. Por quê? Porque eu encontrei o meu lugar de desígnio. Eu encontrei o meu lugar de destino. Eu encontrei a veia, a horta ali. Então você precisa encontrar. Eu estava falando que eu ganhava X por mês. Eu comecei a semear e dizimar. Esse mês passado, de março, que foi o pior mês da pandemia para quem trabalha,
pior de todos. Foi o melhor mês financeiro de toda a história da minha vida. O meu salário quadruplicou. Ele não duplicou, ele não foi porção dobrada. Ele quadruplicou. Eu ganhei umas 4 ou 5 vezes mais do que o meu salário normal. Aí você fala, como isso? Não sei. Não sei. Quer dizer, eu sei. Não e agora eu vou te ensinar a fazer dele 10 vezes mais. Amém. Glória a Deus. Não. O apóstolo é testemunha ocular dessa situação, porque ele vê o que está acontecendo, ele tem o controle do negócio, ele sabe. Porque eu achei o meu lugar. E quando você acha o seu lugar, a horta, a coisa começa como é que fala? Fermento. Começa entendeu? A mexer. Gente, não existe coisa mais horrível do que você ter uma vida com Deus e as águas estarem paradas. O tanque está começando a apodrecer. E eu não sei, eu estou falando isso porque tem alguém aqui que é assim, está assim nessa situação. Você vive com Deus, mas eu vejo um tanque. Eu vejo um tanque todo cheio de lodo, todo verde. E eu vejo água apodrecendo nesse tanque. Tem gente aqui que está deixando, não está movendo as águas da sua vida. Elas não estão se movendo. E Deus quer que você mova elas. Para derramar água nova, o rio novo, unção nova. E para isso você tem que descobrir que as 3 coisas mais importantes da sua vida é o Espírito Santo, o teu destino e a tua semente. Quando você une esses 3 e você tem um estilo de vida voltado para esses 3 elementos, aí você vai começar a fluir, essa água vai ser renovada, vai ser trocada, e Deus vai começar a derramar. Você vai entender? Não, mas não é para entender, para você crer. É só para você crer. Não é para você entender nada. 2 mais 2 para Deus é 5. A lógica dele não tem lógica para nós. Então, faça isso. Faça isso na sua vida. Eu quero agradecer de coração por vocês terem me ouvido, enfrentado o sono. Me perdoa se eu falo demais, eu sou italiana, minha mão se chama ai, amor, não falo. Mas palavra tremenda. Deus abençoe vocês. Eu oro em nome de Jesus e profetizo na vida de vocês que todo esse manto que é impartido, não só da vida do apóstolo, mas os mantos que eu recebi na minha vida, que não foram poucos, foram muitos mantos que eu recebi, principalmente o dia que eu fui ordenada, recebi a minha ordenação apostólica, eu me lembro muito bem. Eu me lembro que eu fui arrebatada, não sei o que aconteceu, eu fui arrebatada, e eu sempre sou assim, quando a presença de Deus vem, eu caio, como grama. O dia que eu recebi minha ordenação pastoral, eu quase comi colonhão no meio do mar. Eu estava no monte, eu saí rolando, eu quase comi grama. Eu amo isso. Na minha ordenação apostólica, eu lembro que eu fui arrebatada. Eu só me lembro do apóstolo que me ordenou, falando assim, não toca nela, não mexe nela, porque o manto dos generais está vindo sobre ela. E quando ele falou o manto dos generais está vindo sobre ela, gente, eu senti como uma chapa de ferro fundido me prensando no chão, que eu mal podia respirar. Foi algo assim, a experiência de longe, a experiência mais extraordinária da minha vida. E dali eu recebi foi muito forte, que mudou totalmente até hoje. Tem que ser até diligente com isso, porque é muito pesado. Então, em nome de Jesus, essa unção condensada, mas você tem que ter diligência para administrar ela. Já vou avisando antes, seja diligente, seja cauteloso. Ela é pesada, ela é forte, ela é violenta, mas ela vai te trazer a lugares e a coisas, a um discernimento que você nunca teve na sua vida. Eu quero impartir, eu quero repartir com você aquilo que Deus me deu. Eu quero, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha tocar essas vidas que estão acompanhando agora, que o Senhor venha entrar em cada mente, em cada coração, em cada alma, em cada espírito, no psique de cada um, na mente de cada um, que o Senhor venha a transbordar dentro deles, Senhor, uma unção de sabedoria, de graça, não somente de sinais, maravilhas, prodígios, porque é maravilhoso, mas que eles tenham conhecimento do que estão fazendo, que eles saibam o que eles estão fazendo, e que eles multipliquem e prosperem, que eles pisem no lugar que é para pisar,
que eles estejam no lugar que é para estar, e que eles venham a ser bênçãos, Senhor, que venham a ser fecundos na tua presença, para que o Senhor faça deles como o Senhor fez com Abraão. Mude a história da vida deles, em nome de Jesus, Senhor. É o que eu peço. Muito obrigada, gente. Deus abençoe muito vocês. Estou muito feliz aqui, sou muito grata. Deus abençoe.